No último sábado, um homem invadiu a igreja de São João Batista, no centro de Niterói, aqui no Rio de Janeiro, e quebrou imagens de santos. Eu queria perguntar aos nossos convidados como é que a gente consegue reverter um pouco essa situação de violência, no fundo, né? Qual é o melhor caminho para a gente conseguir encontrar alguma coisa que nos tire disso? Wallace. O amor. Eu acho que contra o ódio o que tem que ter é o amor. Na verdade, o ódio é um projeto de poder, que acho que a gente está discutindo aqui. A gente está ligado estritamente ao projeto de poder político. Também acho. Né? E esse poder político leva pessoas ignorantes, completamente desprovidas de conhecimento histórico. Aliás, a própria fórmula do ensino médio, agora você retira a história, filosofia, sociologia da discussão, para quem optar por matemática, ciências naturais. Na escola pública. Na escola, que na privada, isso é uma forma de você impedir que o estudante tenha acesso ao conhecimento do próprio histórico no seu país. Mas combater o ódio, que é uma coisa assim, que a gente tem, é engraçado como é que a gente fala do Estado Islâmico, né? Quando ele faz as atrocidades que comete em todos os lugares, né? A gente é contra isso. Mas as pessoas condenam um tipo de atrocidade em nome de uma determinada religião, mas faz outra. Né? Ou, como o próprio Ivani colocou, acho que colocou muito bem, o silêncio diante desse tipo de atrocidade é uma concordância, é óbvio. Né? Porque se eu sou contra, eu tenho que combater, eu tenho que me colocar contra isso. Então, eu acho que é o resgate dos princípios, dessa perspectiva de quem se diz cristão, efetivamente, eu acho que tem que resgatar os princípios de Jesus, que é o amor ao próximo, repartir do pão, da igualdade entre todos, que não tem... Somos todos iguais na terra ou no céu, seja onde for. Eu não estou falando do ponto de vista cristão, não estou só falando do ponto de vista de quem é que segue. Agora, você estabelecer preconceito, ódio, perseguição religiosa, que consequentemente significará perseguição política, isso é uma das piores atrocidades que possa existir e anticristã. Né? Então, esse pensamento autoritário que vigora no mundo atualmente, seja lá no Estado Islâmico, seja nos apoiadores de Trump nos Estados Unidos, seja nos apoiadores aqui de determinados políticos no Brasil, ou de determinadas matrizes religiosas, contra o negro, contra as religiões afro, está embutida de um racismo. Dia desses eu entrevistei um muçulmano e ele falou uma frase que me chamou a atenção. Ele disse, na briga entre as religiões, Deus é o grande oprimido. Isso é fundamental. Isso é do ser humano, isso não é do divino. Isso é fundamental. Ninguém pode se alicerçar, porque o divino não fala isso. As pessoas querem ser mais... Isso tem a ver quando você deu poder ao homem na religião, que antes não era assim. Eu queria saber o seguinte, você está falando de poder político, se o poder político dos evangélicos que está aumentando, aumenta, a tendência é isso piorar? Piorar. Então, acho que tem que ter, o combate a isso tem que ter uma ação efetiva do Estado. Tá. Repressão, sim, se o ato de intolerância que acabou de ser mostrado aí é um crime, tem que criminalizar, isso não pode ser um problema do indivíduo, é um probleminha que ela tem comigo, eles estão briga de vizinho. Não, isso tem que ser criminalizado, tem que ser... Hoje, inclusive, aconteceu em Santa Cruz, uma igreja católica foi invadida e vandalizada em Santa Cruz, não lembro agora o nome do pároco. Então isso tem que ser criminalizado. E o Ivani deu uma pauta interessante, que você vai à África, eu tenho uma cunhada que mora em Angola, e eles são católicos ou são evangélicos, mas eles fazem lá. Você vai perceber que o que há é o diverso, o que existe é o diverso. Só que o que a gente faz é pensar que isso tudo é homogêneo, que Jesus é um que caminhou daqui até 2000 do mesmo jeito. Mentira, isso nunca existe, nunca houve homogeneidade no cristianismo. Porque se houvesse, a gente só tinha um evangelho. A gente tem 30 mil grupos. Tem 4 que aceitaram, porque tinha mais um monte que ninguém aceitou. São os apócrifos. Então não há homogeneidade nisso. Minha avó era católica de ir à missa todo santo dia, e era ela que costurava o dedo quebrado da garotada quando quebrava lá. Então é isso que a gente tem. Então a gente tem que preservar essa diversidade, é mostrar então o que a pesquisa muitas vezes ajuda. A minha pesquisa de doutorado e de mestrado tentou mostrar isso, um cristianismo no norte da África, Alexandria, Egito, já no primeiro século,
com povos lá da África vindo, né? Tanto é que Apolo, que vai conversar com Paulo, sai de Alexandria. Então essa coisa é muito mais diversa. Eu acho que é a Europa que levou o cristianismo para a África. Isso, o que existe, na verdade, é a diversidade. E a gente tem que respeitar a diversidade. Então primeiro, criminalizar o que é crime, tem que ser criminalizado e tem que ser penalizado, não pode ser problema. E segundo, fazer com que esses espaços de mostrar que a diversidade é que é mais importante na escola, na academia, na TV. Mas, André, o Ivani falava da concessão, só rapidinho. O Ivani falava da concessão. Se a concessão é pública, né, eu que dou a concessão, é eu que tenho que pautar o que se discute lá. Porque a concessão é uma grande cheque em branco. Eu entrego para a concessionária e ela faz o que ela bem entende dela. Não, eu tenho que pautar. Em qualquer país do mundo, as concessões são determinadas. Essa é uma grande discussão. Isso é um debate de comunicação que a gente Temos um outro programa pela frente. A gente nem vai avançar. Então tem que se fazer mas eu quero tocar num ponto. Assim, eu acho que acreditar que o Estado vai criminalizar isso. Não tem que acreditar, tem que obrigar que ele faça. Não, mas é que tá. Esse é o ponto. O delegado, quando é evangélico, ele diz logo, isso aí não está, não. Exatamente. É que do ponto de vista histórico, esse poder que é preconceituoso, ele está diretamente ligado ao poder do Estado. Claro, eu entendo perfeitamente que o judiciário está nisso, tudo está nisso. Não falando do judiciário, mas se eu achar que isso vai ficar desse jeito, então a gente não precisa discutir isso. A gente tem que meter o pé na porta em algum momento. Não, sim, mas não é a criminalidade. A gente já fez, só dá licença rapidinho, a gente já fez isso, Ivani. Quando a gente foi lá em Nova Iguaçu, naquela igreja universal que apedrejou. Mas a igreja lá acabou de ser invadido de novo. Mas tem uma questão que você coloca, que nós temos que ter um cuidado. Não se trata dos evangélicos que chegaram ao poder. Não é essa a questão para mim. Tá. O evangélico, ele é um cidadão brasileiro, ele vota e pode ser votado. Essa não é a discussão. Ele tem todo o direito de concorrer à eleição, ser prefeito, governador. Eu não vou ser contra, porque senão você cria uma questão contrária pela religião do cara. Não se trata disso. Se trata ele, ao chegar nesses espaços, querer usar a sua confissão religiosa como política para todo mundo. Isso é que é errado. Claro. O limite é justamente esse. Tem um limite. Seria a mesma coisa que amanhã eu chego, né, vou ser prefeito da cidade e todo mundo agora tem que fazer, aí não vai dar certo, não é isso? Estou te falando assim, não pode. O que eu estou te falando é, o Estado, por ser laico, ele tem regras e tem limites. A questão é que ele é montado por homens, que é um pouco o que você está dizendo, por homens. Claro. E os homens, quando chegam, aí é Thompson, né? Ele traz suas experiências religiosas, culturais e tal, as pessoas pensam que não. Então o Estado ele não é essa coisa neutra. Ao ser formado por homens, esses homens também trazem as suas concepções religiosas, ideológicas e tal. E quando eles vão tomar algumas normas, algumas medidas, faz a partir disso. Aí os grupos que são minoritários, né, que não são hegemônicos, pagam um preço por isso, grande. Entendeu? Então, teoricamente, eu compreendo isso hoje. Por isso que eu insisto no diálogo. Porque eu acho que num diálogo dos bons, né, e você também mostrar para o outro o que você é. Porque você fez a pergunta inicial justamente isso. Não. Ele é um babalaô e um doutorando da UFRJ da história. O cara já pensa duas, né? Peraí, não é um macumbeiro, né? O cara é doutorando, o macumbeiro já sai. Então, história... Porque senão você diz assim, é o neguinho macumbeiro do chapeuzinho. Então, esse preconceito ele já está inato na subjetividade das pessoas. Então você saber lidar com isso, saber fazer esse diálogo a partir daí, mas aí compreender o papel do Estado, isso. Agora, inegavelmente, o Estado, ou na sua omissão, ou também na utilização de funcionários do Estado, que usa a sua confissão religiosa, é um grande problema hoje. E eu te dou um exemplo. Cailane, um ano que houve a questão, até hoje não foi identificado o autor. É impossível que a polícia não tenha identificado. Não saiba. Quando você chegou lá, naquela empresa de ônibus, os caras se negaram primeiro a dar o vídeo, porque o gerente era evangélico, porque os ônibus serviam às igrejas evangélicas daquela região. Né? Tem uma série de questões que aconteceram ali que não andou. É como se, na verdade, que é impossível que um fator daquele aconteça com igrejas ali naquela região, outros grupos daquela região, você não chega ao autor. Não. Né? Essa acho que é a grande fronteira. Então, mas antes que a gente termine o programa, eu queria que você dissesse os horários da segunda temporada. O Entre o Céu e a Terra vai ter uma pré-estreia amanhã, sábado, às 8h30 da noite. E a temporada segue o seu horário habitual, domingo, 13h. Todo domingo um episódio inédito, a partir de agora da segunda temporada, a partir de agora, domingo, dia 22. Maravilha, Tomás, obrigada. Mas eu ia te devolver a palavra. Não, então, eu acho que um ponto fundamental aqui é assim, ninguém aqui está recriminando ou discriminando o evangélico. De maneira alguma, acho que isso é importante ficar muito claro, né? Assim,
Só que existe projeto político que está por trás desse tipo de postura que está sendo posta. Não é religiosa, política. Esse projeto político já assaltou o Estado, tá certo? O exemplo que o Evani deu aqui do governo Lula, inclusive, né, já demonstrou que o projeto político já assaltou o Estado. Ou seja, não é demandas para o Estado que vai ser... Eu acho que o programa de Sem Censura aqui está de parabéns ao fazer isso. Eu acho que o livro do Ivani dos Santos, ao trazer a tolerância, ao trazer o respeito às diversidades, ao trazer o respeito ao outro, ao diferente, que é o que nós mais precisamos na sociedade, para construir uma sociedade mais humana. E que esse respeito e essa diferença não seja desigualdade. Exatamente. Não é através da criminalização, mas essa discussão é necessária fazer. É isso que a gente tem feito lá no programa de História Comparada da UFRJ, é isso que o livro do Ivani está trazendo, é isso que o Sem Censura está de parabéns. Eu acho que, infelizmente, esse programa não sairia numa TV privada no Brasil. Daí eu acho que não. Eu acho que não. Outros dados da conjuntura que sairiam ser. Particular, a conjuntura hoje, tomara que eu esteja errado. A relevância do debate, no caso nosso, das regiões de matriz africana, a conjuntura é, do ponto de vista do Estado, é negativa, mas do ponto de vista da sociedade ela é favorável. Porque você, querendo ou não, tem outros interesses por trás dessa história hoje. Então a gente tem que saber como é que a gente faz esse debate. No caso da academia também. A academia é um grande aliado, porque não podemos esquecer também que mesmo dentro da academia, eles se organizam para ocupar espaço na academia. Em todos os lugares. Né? Nas empresas você tem grupo de oração. E se tu tiver um chefe evangélico, ele tenta te chamar para o lado dele, senão tu não é promovido. Isso é real hoje. Então, veja bem, o que nós queremos é conviver com a nossa diversidade. Ninguém precisa ter medo de lidar com o outro contra a sua religião. Então, para isso, tem que dizer um basta. Não é que ele mude de religião, é que ele, na verdade, respeite a diversidade e a escolha do outro. Eu queria, me permita uma parte, Ivani. Eu acho, assim, para o telespectador que está em casa, acho que para a gente viver numa sociedade de liberdade, plural, né, de amor, de carinho, de solidariedade, a gente precisa respeitar o outro. Né? Acho que isso é fundamental. Então, se você que está em casa, se é cristão, se é seguidor de matriz afro, bandista, candomblessista, se é, enfim, islâmico, muçulmano ou judeu, você tem que respeitar o outro. Acho que a religião, ela deve ser respeitada também no seu fórum privado. Ninguém está aqui para dizer que você deve mudar de religião A, B ou C. Você deve seguir privadamente sua religião. Agora, estabelecer perseguições ou tentar implementar a sua religião para o outro, que é uma aberração. Né? E para isso é fundamental que você se respeite e que você tenha consciência de quem você é. Nesse sentido, a Lei 10.639 e a 11.645, ela fortalece essas identidades. Por que a lei até hoje ela não foi implementada? Porque ela mexe nesse modus operandi que vem desde, no caso do Brasil, a colonização. Ela traz uma coisa tão nova que as pessoas não sabem nem como implementar. Não sabe como lidar, porque não sabe lidar com o que está dentro de si, com o seu ódio, como a gente começou aqui a falar. E também, assim, essa ideia da academia, como é de lá que vem o saber, e é uma academia que é eurocentrada, ela não dialoga com as nossas subjetividades. Então, me parece, eu defendo isso, que a partir do chão da escola e do amor, né, o amor dessa capacidade de afetar e de ser afetado, de entrar no conflito, de entrar na discussão, a gente vai ter que rever as teorias, porque essas teorias não dão conta do que a gente vive. Senão você não vai explicar o traficante que é evangélico e que está expulsando das comunidades os terreiros. Se a gente não for capaz de entender essa nossa diversidade e a convivência dessa diversidade. Até porque o conhecimento liberta, né? O conhecimento liberta e traz uma outra perspectiva para a gente. Nesse sentido, o projeto Saravá é perfeito. É por isso que eu gosto das mulheres. Elas foram brilhantes agora no final. Gente, brincadeira, os nossos homens são todos muito adoráveis também. Eu queria agradecer a todos os nossos convidados, ao público do Sem Censura. Semana que vem, segunda-feira, às 4 da tarde, a gente está de volta, ok? Bom fim de semana.